Segunda-feira, dia 17 de junho de 2024, e é claro que o Bom Dia Divinópolis não podia se furtar de trazer para discussão esse debate que ganhou as redes sociais neste final de semana, porque é um debate extremamente importante, porque os profissionais, né, que atuam como produtores, fomentadores da cultura e da arte aqui na nossa cidade, iniciaram diversas ações e movimentos de repúdio ao chamamento público realizado pela Prefeitura para a realização de um festival que vai acontecer aqui no município. Onde o município, dentro dessa proposta de política pública, né, de cultura e arte, né, traz aí um chamamento público em que ele convida os profissionais que atuam nesse setor tão importante de geração de emprego e renda a se apresentar de forma gratuita, sem qualquer tipo de apoio, até mesmo de transporte, de alimentação. É claro que isso tem gerado muita discussão nas redes sociais. Quem está comigo hoje ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Juvenal Bernardes, né? Ele que é um profissional da educação, ele que traz a arte, né, como profissão, ele que é contador de histórias, ele que já fez e dirigiu diversas peças, diversas apresentações, né, principalmente para o público infantil, ele que realiza esse trabalho muito importante de valorização da arte e da cultura, levando o nome de Divinópolis além das nossas fronteiras. E ele, assim como outros profissionais importantes que atuam nessa área cultural aqui da cidade, né, iniciaram esse movimento de repúdio a esse chamamento público que foi publicado pelo município. Primeiro, bom dia, viu, Juvenal? Prazer recebê-lo aqui, obrigado. Seja bem-vindo, tá? Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite e vamos lá, né? A gente tá aí na arena para emitir opiniões e isso gera polêmica, isso gera discussão, mas tudo bem, vamos lá. E a gente pode dizer que o movimento é esse, né, Juvenal? Um movimento de repúdio, né, por parte, principalmente, desses profissionais importantes que atuam nesse setor de cultura e arte aqui da cidade. Porque ontem eu vi diversos profissionais, né, emitindo esta mensagem através das redes sociais. O que acontece? Eu costumo dizer que Divinópolis tem um problema crônico. Isso é de muito tempo, isso não é de agora, não é essa gestão, não é essa administração. Isso sempre foi assim. De não valorizar os artistas locais. Ou de não valorizar todos os artistas locais. Então, eu hoje trabalho, né, eu fui professor durante 32 anos, eu me aposentei como professor, e paralelamente eu sempre desenvolvi meus trabalhos artísticos. Quando eu me aposentei como professor, eu falei, bom, agora eu vou me dedicar o tempo integral para a arte. E aqui em Divinópolis, a minha expectativa era de que eu tivesse mais tempo de trabalhar aqui. Eu não consigo trabalhar em Divinópolis. Raríssimas vezes eu sou convidado com cachê. Convidado sem cachê toda hora. Mas com cachê são raríssimas vezes. Eu não discuto se as pessoas não gostam do meu trabalho, a questão não é essa. Mas há uma tradição aqui de não se pagar ao artista pelas suas apresentações, porque elas precisam ser voluntárias, porque nós não temos dinheiro para isso, nós somos uma instituição pública, enfim, são vários os argumentos. E sempre os convites são esses. Faz uma apresentação para a gente, sem cachê. Então a gente já está acostumado com isso. Agora, quando vem da administração fazer um chamamento para um festival e coloca num dos itens, né, sobre a remuneração, de que não vai ter remuneração, qualquer ônus para a prefeitura, e além disso, gastos com transporte, alimentação e hospedagem, se houver, correm por conta da pessoa que vai participar. Peraí, eu estou pagando para trabalhar então? É isso que se quer, né? Mas eu já estava acostumado com isso, eu só fiquei indignado porque colocar isso num diário oficial é você confirmar essa política do descaso, essa política do desrespeito com a classe artística. Esse é um ponto importante para as pessoas poderem entender. O chamamento público, ele começa falando isso, né? Que quem tiver interesse, né, em participar sem qualquer ônus para a prefeitura, ou seja, quem quiser colocar o seu trabalho, né, a sua profissão, né, o seu ganha-pão à disposição do município para poder realizar uma apresentação, né, você pode participar, mas tem aí uma outra parte que fala justamente isso. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabiliza sobre a alimentação, transporte e hospedagem, além de outras despesas relacionadas à execução do serviço contratado. A gente pode dizer que essa triste, né, mensagem que traz o chamamento público é um ato
de desvalorização do profissional e, principalmente, de desvalorização de qualquer ação de política pública. Porque o que você espera do município é políticas públicas de inclusão, de valorização da arte como uma ferramenta educacional. A gente sempre fez essa defesa, gente. Arte e cultura está diretamente ligada à educação e a população precisa ter acesso a isso, né? E é dever do poder público realizar esse tipo de política pública. Então, isso que tem mais chamado a atenção, né, Juvenal? Sim. Porque é mostrar realmente que não existe hoje política pública para a cultura e para a arte de Divinópolis, porque se o próprio município coloca isso de forma explícita, né, ele está assumindo realmente isso. Com certeza. Divinópolis tinha uma lei municipal de incentivo à cultura que está desativada, na melhor das expressões para usar, já faz uns 15, 20, quase 20 anos que ela não acontece. Os editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E é lei. Por lei, ela deveria estar sendo editada todo ano. Na última edição, que aconteceu, pelo menos na última que eu participei, foi 2014, 2015, eu criei um projeto e publiquei, acho que 3 mil livros, ou 2 mil livros, eu não me lembro agora a quantidade. E a ideia era distribuir esses livros nas escolas. Eu desisti do projeto, não imprimi os livros. Quando eu fui devolver o dinheiro para o município, o então secretário de Educação de Cultura me procurou e falou, não devolva, porque o seu projeto vai contar pontos. Eu falava sobre patrimônio cultural, para o ICMS cultural da cidade. Eu quero que você realize. Eu falei, tá, eu vou realizá-lo, então. Imprimi os livros, isso já era 2018 ou 2019, não sei. Imprimi os livros e comecei a realizar o projeto. Fiz 3 passeios com crianças e jovens pela cidade, distribuindo os livros. A gente visitava os pontos turísticos, entre aspas, os bens tombados da cidade. Teatro, o Casarão, o Complexo Ferroviário, a Estação Ferroviária, a Praça do Santuário, né, a Benedito Valadares, enfim. Veio a pandemia, eu ia continuar em 2020, veio a pandemia e aí acabou. Aí não tinha jeito. Como é que você vai colocar 40 crianças e jovens dentro de um ônibus num contexto de pandemia? A gente sabe o que foi aquilo. Então, 2020 o projeto parou. Eu ia retomar em 2021, mas ainda estava aquele sistema híbrido. Eu falei, impossível colocar crianças e jovens, não é responsabilidade, não é correto fazer isso, né? Colocando a vida deles em risco dentro de ônibus. Então, o projeto só voltou em 2022. Eu procurei o secretário e falei, olha, eu preciso realizar esse projeto. Isso aqui já está desde 2014, vai fazer 10 anos. E a gente concordou em distribuir os livros nas escolas. Eu ia nas escolas, falava sobre o patrimônio e distribuía os livros. Eu concluí a distribuição dos livros agora, este ano. Para você ver, de graça, com um projeto incentivado por lei municipal de incentivo à cultura, eu tive todas essas dificuldades para realizar o projeto. Lógico, dificuldades absurdas, né? Uma pandemia. Mas havia uma política de produção cultural, ou pelo menos uma lei que te ajudava. Hoje não existe mais. Eu realizei agora uma pequena circulação, mas com o recurso da Paulo Gustavo Municipal. Tá? É um dinheiro que vem da União, passa pelo Estado, chega no município e chega para os artistas. E não é fácil. Então a gente vai nas escolas, distribui os livros, conta a história para as crianças. Nós distribuímos 500 livros. E as pessoas acham que envolvia o trabalho de pelo menos mais 4, 5 pessoas. É um projeto pequeno esse. E as pessoas falam que a gente está mamando na teta do governo quando a gente participa de projeto de lei de incentivo à cultura. A ideia é levar a cultura para as crianças, para os jovens, principalmente dentro das escolas. A educação é parceira da cultura nessa hora, né? E a gente tem que ouvir muito desaforo, sabe, Fabiano? Então a gente vai desanimando. Por isso que eu estou meio desanimado com Divinópolis. Eu trabalho fora de Divinópolis o tempo todo e em Divinópolis está difícil. Em Divinópolis é só bucha que a gente tem que engolir. Essa, agora, para mim, foi assim, a gota d'água. A lei de incentivo, eu também já fiz essa defesa aqui muitas vezes, vou fazer milhões de vezes se for possível, é a maneira mais barata do poder público fazer política pública de cultura, sim, de inclusão, porque a lei de incentivo, ela exige que o projeto seja gratuito.
Então, isso é política pública e há uma forma da iniciativa privada contribuir, né? O recurso não sai nem do cofre da prefeitura, o recurso não sai do cofre do governo federal, o recurso não sai do cofre do governo do estado, o recurso é uma parte daquele imposto que seria pago pelo empresário sendo revertido para a arte, para a cultura, garantindo apresentações ou ações gratuitas para a população. Quem denigre qualquer lei de incentivo não tem o mínimo de conhecimento do que está falando. As pessoas precisam se informar mais antes de propor qualquer debate. Tira a ideologia política das discussões, gente. Se interesse pelo assunto, entenda o assunto, depois você propõe qualquer tipo de discussão. Eu sou a favor de que o município tem que fazer política pública para todo mundo. Na sexta-feira, eu recebi aqui o Eduardo Azevedo e o pastor à frente da organização do evento evangélico que aconteceu aqui na cidade, que tinha recurso público. Do mesmo jeito que o evento gratuito da Divina Expor no domingo tinha recurso público. É isso. Políticas públicas é valorizar todos os públicos com ações gratuitas para a população. Agora, você propor, né, realizar um evento desvalorizando uma classe tão importante, né, que realiza a cultura não como hobby, gente, mas como profissão, é um desrespeito a qualquer iniciativa de política pública, é um desrespeito aos profissionais. E o que tem gerado muita discussão, né, Nanau, é que o evento ele vai ter aporte de recursos para a realização, isso. Inclusive com a contratação aí de um profissional de renome nacional, que aí eu tenho certeza que vai ser remunerado. Claro, e precisa ser remunerado. Não tem nada de errado, né? Eu estava vendo agora esse cantor que veio aqui no sábado, né? Ele recebeu um cachê de 50 mil reais. Foi o cachê que se colocou na mesa. Olha, o meu cachê é este. A prefeitura pagou, não tem absolutamente nada de errado com isso. O que me deixa triste é a valorização e você pagar para artistas de fora e não pagar para artistas daqui da cidade. Há muitos anos, numa outra administração, a Secretaria de Educação contratou um grupo de artistas de Belo Horizonte, até meus amigos, para fazer uma participação em alguns eventos, esse Minha Cidade Lê, que é um evento importante, né, da educação em Divinópolis. E naquela ocasião, eles vieram, os meus amigos vieram, até tive a oportunidade de almoçar com eles e conversamos. Bom, passaram-se 2 meses, a mesma secretaria me procurou para eu fazer um trabalho para a Secretaria de Educação. Eu falei, claro, vou mandar o orçamento. Falei, não, nós não temos dinheiro. Falei, peraí, mas vocês trouxeram há 2 meses um artista, eu sei o cachê que você pagou para eles, porque eu conversei com eles, e para o artista daqui não tem cachê? É sempre assim. Então, traz o de fora, paga o cachê, claro. As coisas precisam ser feitas de maneira transparente. Agora, os do município, os artistas locais, precisam ser remunerados pelo seu trabalho. Nós não estamos querendo caridade, ele é bonzinho, eu vou ajudar. Não é isso. Ninguém aqui quer caridade. Eu faço permutas com a Secretaria de Cultura diversas vezes, quando a gente tem apresentações no teatro, para a gente poder pagar o aluguel do teatro, a gente leva escolas públicas e faz apresentações gratuitas para ela. Isso é uma permuta. E é perfeitamente lícito fazer isso, né? A gente assina documentos para isso. O que não pode é você trabalhar de graça. Aí eu acho um desrespeito com os artistas, né? Se vai ter algum artista que vai trabalhar nesse inverno, nesse festival, eu não sei. Eu acho difícil, mas é possível, né, que algum se submeta a isso. Eu vou de graça, eu quero estar lá. Tudo bem. Gente, existe uma lei municipal, é importante a gente dizer isso, porque olha a incoerência do município quando realiza essa ação. Existe uma lei municipal que estabelece o seguinte, que os grandes eventos da cidade precisam ter proposta e política de valorização dos artistas locais. Sabe por que na Divina Expor tem um palco alternativo? Para os artistas locais se apresentarem, para que eles possam aí ter a oportunidade de usar esse evento, né, como uma oportunidade de garantir, né, aquilo que eles têm como profissão, que é renda, né? Aí você realiza, por parte do poder público, uma ação contrária, né, que se desvaloriza o profissional da cidade. Não, é incoerente essa incoerente atitude. Demais. Todo artista, eu sou um artista pequeno, o meu trabalho é um trabalho individual, eu tenho trabalho de grupo, mas é quase individual, mas para ser individual eu envolvo uma rede de pessoas, né? É a costureira que faz os figurinos, eu dou trabalho para ela, e ela é daqui de Divinópolis. São os objetos que eu preciso comprar ou fabricar, eu procuro profissionais daqui de Divinópolis.
Quando eu me apresento, eu levo um técnico, pelo menos um, quando não leva mais. Às vezes tem motorista. Então, tem uma rede, são pessoas que estão envolvidas nessa produção artística que recebem para isso. Né? Fica parecendo que o artista é um sujeito que trabalha sozinho, que o dinheiro, que ele está com o bolso cheio de dinheiro, eu não conheço. Conheço um artista famoso, que fica rico às vezes, né? E não são todos também. Mas a valorização do local é fundamental para qualquer município. Isso em tudo, né? Por exemplo, a gente está numa rede de televisão local. Tem que ter uma programação local, porque se você ficar vendo só o que vem de fora, o que vem de outros países, e o que vem de Rio, São Paulo, de outros lugares, você não conhece, você conhece o mundo, mas não conhece a sua cidade, a sua aldeia, né? Então, valorizar a aldeia para você ser universal, isso é fundamental. Você disse agora há pouco, né, Juvenal, que está descrente com Divinópolis. Isso é uma realidade do seu trabalho. Hoje você se apresenta mais fora do que na cidade. Por quê? É por causa justamente dessa valorização? Essa valorização, o pessoal, eu costumo dizer, eu fiz uma viagem agora no segundo semestre do ano passado, 23, né? A gente foi em 10 cidades do interior de Minas, 10 cidades, e fizemos 65 apresentações, geralmente em escolas e creches. Ok. A equipe que viajava, éramos 4. O motorista da van, o produtor, que era o chefe da delegação, que eu costumava chamá-lo assim, um fotógrafo e eu, que era o artista. Por trás dessa equipe de 4 que ia diretamente lá nas escolas fazer as apresentações, por trás dessa equipe havia pelo menos, no mínimo, mais umas 20 pessoas envolvidas. As meninas do escritório que fizeram a programação, que fizeram o agendamento, que ligaram 6 meses antes para rede social, jornalismo, assessoria de imprensa, tem uma gama de profissionais envolvidos nisso. O motorista, curiosamente, na primeira viagem, a gente conversando, eu não conhecia ele não é de Divinópolis, aliás, ninguém era de Divinópolis, só eu era de Divinópolis. E ele era motorista profissional, ele tem uma empresa de vans, e ele criticando leis de incentivo, que o assunto começou dentro da van, na primeira viagem que a gente fez, o assunto era lei de incentivo, e ele achava um absurdo a lei Rouanet, especialmente. E eu falei, olha, você sabe que a gente está viajando com recurso da lei Rouanet? Que isso que nós estamos fazendo é com recurso da lei federal? Aí que ele se deu conta de que o dinheiro que estava chegando para ele durante 6 meses de trabalho, naquela van e em mais 2 que ele tinha, a empresa dele foi contratada para isso, porque a gente ia em várias direções, era de lei federal. Aí que ele se deu conta de que o dinheiro da lei federal não termina no bolso do artista. Aliás, o artista, eu acho que eu recebi menos que o motorista, pelo que a gente conversou, porque o contrato dele era um pouco diferente do meu. Aí que ele se deu conta. E aí ele via os profissionais, ele via as ligações por telefone, as meninas lá no escritório, noutra cidade, ligando e ajudando na logística, porque há desencontros, né? A gente ia para o interior, a gente ia para a zona rural, Flaviano, de cidade que tem 10 mil habitantes, a gente ia para a zona rural dessa cidade, andava 2 horas e meia no meio de plantações de eucalipto, de empresas grandes, para chegar lá naquela cidadezinha e fazer uma apresentação para 8 crianças. Mas deixávamos 50 livros e uma estante de livros em cada escola visitada. Aí os pais iam, mas só 8 crianças? Só 8 crianças, em algumas, as que tinham menos. Mas tinha escola que tinha 300 meninos. Então a lei permite que essas crianças desses lugares distantes, que nunca viram teatro, que nunca viram uma apresentação de contação de história, que elas tenham acesso à cultura, é direito delas. E a lei permite isso. Agora eu estou trabalhando num outro projeto da mesma empresa, mas pela lei estadual. A gente já foi em 2 cidades e essa semana eu vou na 3ª cidade do interior de Minas, aqui na região mesmo, mais perto. E cada semana tem pelo menos, olha, eu vou te contar, essa semana agora deve ter pelo menos uns 15 artistas dentro desse guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva desse projeto. Agora, só de artista. Agora você imagina a quantidade de outras pessoas que estão envolvidas. A cidade se beneficia, os diretores de escolas e os secretários de cultura riem até aqui, o secretário de educação, porque a escola eles não têm ônibus. E tem uma empresa que tem nessas cidades que está bancando, através de lei de incentivo, de isenção de imposto. Então o pessoal fica assim, o governo federal pede o presidente, pede o governador, pede o prefeito. Não é pedir o governador, o prefeito, o presidente, ninguém. São
mecanismos de incentivo à cultura que o Estado, o município, a União precisam ter para que a coisa aconteça. Nos Estados Unidos é assim. O pessoal acha que o cinema americano é só a empresa. Tem incentivo de governo. No cinema norte-americano, que é a indústria de cinema mais rica do mundo e mais bem-sucedida, talvez a indiana esteja passando agora, mas tem incentivo do Estado. Na Europa tem. No Brasil, se tem, o pessoal briga, fala que o artista está mamando na teta do governo, sem saber exatamente. Isso é fake news que o pessoal solta e a turma vai atrás, repetindo. É o que eu falei agora há pouco, né, gente? Tem que ter conhecimento para poder criticar ou falar qualquer coisa que denigre uma lei de incentivo importante como a Lei Rouanet. Porque a Lei Rouanet, gente, quando você tem a aprovação, você tem que captar. Você não recebe recurso do governo. Aí você tem que bater de empresa em empresa para convencer aquela empresa a ser parceira daquele projeto para a realização dessa ação cultural que vai ser gratuita lá no final, que tem essa finalidade. E é uma das leis mais difíceis de captar, viu? Primeiro que é lucro real. Quase poucas empresas trabalham nesse sistema de tributação. Depois, ela tem que aportar primeiro para deduzir depois, né? Então, ela tem que tirar dinheiro do caixa para depois deduzir. Então, quase empresa nenhuma tem interesse. Então, é uma das leis mais difíceis de fazer captação. Então, quando você denigre, quando você critica, você tem que ter conhecimento, né? Porque senão você está criticando de forma indevida e propondo uma discussão que aí é fake news. Aí é notícia falsa e isso prejudica demais uma cadeia econômica importante como essa, como o Nanau está explicando, que gera, né, renda e gera emprego para muita gente. Eu me lembro, se você vai lembrar desse episódio, que a primeira vez que eu ouvi críticas à Lei Rouanet foi quando a Bethânia, Maria Bethânia, cantora conhecida nacionalmente, e ela aprovou-se um projeto e ela estava dentro do projeto. Naquela época, faz uns 10 anos ou mais, era R$1 milhão para ela gravar um poema por dia, durante um ano. E o pessoal ficou louco com aquilo, que a Bethânia não precisa desse dinheiro, porque é um absurdo. Na época, 1 milhão, já com reajuste, hoje, vamos supor que fosse hoje 2 milhões, que era um absurdo isso. E aí eu chamei um amigo meu para a gente conversar sobre o assunto. Vamos lá, a Bethânia é artista, ok. Você já imaginou quantas pessoas vão estar envolvidas para você gravar 365 pequenos vídeos com poemas? Quantas pessoas vão estar envolvidas? Estúdio, jornalista, o pessoal que vai fazer a seleção de textos, a própria Bethânia, grava uma, grava duas, grava três, porque você não acerta todas, né? Para você gravar um poema ou 10 poemas, vamos gravar 10 por dia. Acho que é muito, mas Bethânia talvez consiga. Quando você faz o fritar dos ovos e imagina a fotógrafo, videomaker, quantas pessoas estão envolvidas? Músicos. A gente coloca no papel, não tem, para colocar pouco, não tem uma equipe menor que 50 pessoas. Você pega esse dinheiro e divide para um ano para essas 50 pessoas, você vai ver que o salário vai ser isso aqui, ó. Inclusive o dela. Mas as pessoas olham para o todo e pensam assim, ela vai fazer uma coisa que ela não precisa. É porque não é a Bethânia, ela não precisa realmente, mas existem outras pessoas que vão se beneficiar desse projeto. Sabe, de músicos, quando esses grandes músicos fazem as suas apresentações, tem muita gente envolvida. Muita gente. Eu estava aqui agora vendo o padre Fábio de Mello na televisão ali fora, na sala de espera ali, e tem um amigo meu que está na produção, uma pessoa daqui de Divinópolis que está na produção do padre Fábio de Mello. Ele está achando a melhor coisa da vida, porque ele já trabalhou com Chico Buarque, Caetano, Bethânia, Ney Matogrosso, e falou, agora estou um sossego minha vida, que eu estou com o padre Fábio de Mello. E ele fala assim, da maravilha, que além da maravilha espiritual que é estar ali nesse ambiente, do enorme esforço que é para você fazer um show com ele. São muitas pessoas envolvidas, é muita gente envolvida. Então, quem conhece os bastidores de apresentações artísticas, sabe. Agora, quem não conhece, sai falando besteira e achando que o artista é um charlatão que passa a perna em todo mundo. E é por isso que a gente precisa de política pública, que é o que a gente explora do poder público. Política pública é obrigação, gente. Não é favor, não é camaradagem, é obrigação. Eu tenho que registrar aqui algumas mensagens, as pessoas apoiando, né? O professor Juvenal, né, e os artistas da cidade. Tem a mensagem aqui do Henrique Jane, né? Um povo sem cultura, sem conhecimento é um povo escravizado. O sistema político sujo quer isso. Parabéns ao professor Juvenal. Muito obrigado, viu, pela participação.
participação. Tem a mensagem também da Carla Verônica, né? Sou totalmente a favor dos artistas usarem esse benefício da Lei Rouanet. O grande problema é favorecer artistas consagrados, esse é o grande problema, que a maioria da população é contra, né? A lei, gente, ela é aberta a todos, né? E não é só o artista, como o Juvenal disse, né? Às vezes pode ter o artista de renome, mas está beneficiando diversas outras pessoas da cadeia econômica que vivem disso, né? Esse é o ganha-pão, é a profissão que eles escolheram e fazem com muito compromisso, com muita responsabilidade. Então tem muitas mensagens. Tem a mensagem do Douglas da Guarda também? Pode trazer, Ian. Bom dia, Flaviano, bom dia, Ian Pereira, Juvenal e aos ouvintes. Aqui é Douglas da Guarda que está falando. Infelizmente, assim, essa é uma realidade de Divinópolis. Que bom que vocês estão trazendo isso à tona e trazendo essa discussão. Eu trabalho com apresentação de palestras e aqui em Divinópolis, assim, essa desvalorização extrapola os muros da prefeitura. Aqui o pessoal não valoriza o artista, não valoriza os profissionais de Divinópolis. Aqui o pessoal quer apresentação é de graça. Aqui eles não pagam. E aí só fala assim, até o empresariado aqui em Divinópolis, eles procuram instituições para poder fazer as palestras, as apresentações nas empresas, mas não valoriza, não pagam para os profissionais. Então isso é um problema de Divinópolis. Então, que é uma indignação e uma manifestação minha, Douglas da Guarda. Eu viajo bastante fazendo palestras. Eu posso dizer que no Brasil inteiro, mas em Divinópolis eu custo a vender uma palestra. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado, viu, Douglas, pela participação. Muito obrigado a todo mundo que está encaminhando mensagem. É triste, né, a gente ouvir isso do Juvenal, é triste a gente ouvir isso do Douglas, né, que eles buscam aí essa valorização fora da cidade, né, porque o município, a cidade de Divinópolis não abraça esses profissionais importantes. É muito triste a gente ter que trazer essa reflexão, mas necessária. Necessário. E eu queria fazer um parêntese aqui. Outro dia eu estava lá em casa, chega uma mensagem, não sei se foi pelo Instagram ou pelo WhatsApp, de um profissional, acho que do marketing, de uma empresa grande e rica aqui da cidade. Me procurou perguntando se eu poderia fazer uma apresentação. Eu até não tinha agenda no dia. Eu falei, olha, nesse dia eu estou saindo de viagem e eu poderia fazer se fosse um pouco mais cedo, porque eu atraso a minha viagem um pouquinho, não teria problema, tá. Dá para fazer, eu vou te passar um orçamento. Não, a gente gostaria que você fizesse para divulgar o seu trabalho, porque nós apoiamos muito o seu trabalho. Eu falei, aí eu expliquei, era um garoto, eu acho que ele estava começando agora. Falei, olha, não é você que tem que ouvir isso, não. Mas é um absurdo que uma empresa desse porte, desse tamanho, me faça uma proposta dessa. É um absurdo. Quando é uma empresa pequena, eu já fiz várias, né? Empresas que estão começando, as pessoas, às vezes é até o próprio proprietário que me liga, pagam. A gente negocia um cachê, a gente faz uma coisa bem familiar, a gente faz. E essas são as melhores de mexer. Algumas empresas, eu estou falando de empresa, Flaviano, depois eu te conto fora do ar, grande, me chama para fazer a inauguração de uma biblioteca dentro da empresa e que não tinha cachê. Eu falei, olha, você tem certeza que é isso mesmo? Você não está brincando? Então eu vou lá na sua empresa, vou fazer uma compra para divulgar o produto de vocês, pode ser? E aí ia ficar elas por elas. Aí ele pediu desculpa, e óbvio que a negociação, não houve negociação, né? Mas existe isso também. Empresas grandes que te propõem trabalhos gratuitos. Chega a ser absurda a proposta. É por isso que é o mesmo sentimento que hoje os artistas têm em relação à proposta do município, porque seja também essa absurda. É por isso que a gente está propondo essa discussão, essa reflexão. O espaço estará sempre aberto para o debate democrático, né? Porque a gente precisa pensar numa cidade grande, né? E cidade grande precisa ter política pública para todas as áreas, principalmente para a cultura. Muito obrigado, viu, Juvenal, pela presença, parabéns pela iniciativa e pela coragem, né, de estar aqui ao vivo, de estar nas redes sociais, né, de valorizar e principalmente defender, né, a classe, né, a categoria tão importante que faz arte e cultura aqui na cidade. Obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Embora eu esteja descrente e cansado de fazer esse tipo de trabalho em Divinópolis, mas eu estou muito animado para fazer sempre.
né? Espero que um dia o santo de casa possa fazer mais milagres aqui, porque não é fácil. Tá? Dia 30 de junho, às 10 horas da manhã, a Companhia Bora Andar, da qual eu sou criador, nós estaremos na Praça da Catedral, fazendo uma apresentação em frente ao casarão, que foi restaurado agora. Nós fizemos durante 6 anos o Bora Andar na praça, Bora Andar no museu, sem qualquer tipo de apoio do poder público. A gente conseguia barganha uma vez ou outra com pequenas empresas aqui, ou com empresas grandes também aqui da cidade. Mas patrocínios assim, que bancava gasolina, né, e uma água. Nós vamos fazer de graça, para nós é de graça, nós não estamos cobrando cachê, nós não estamos cobrando de ninguém. Tem um projeto que vai acontecer, que é o Giraflor Histórias e Praças, e nós vamos estar dentro desse projeto Matando a Saudade. Dia 30 de junho, 10 horas da manhã, levem as crianças para a Praça da Catedral, porque vai ter apresentação circense por lá. Porque aí é uma iniciativa da companhia, né? É a companhia que devolve, né, em forma de conhecimento, de arte e cultura para a população, o trabalho que vocês realizam. Isso. É diferente, né, gente? Esse projeto, dentro do qual nós estaremos, ele tem um apoio de diversas cooperativas da cidade, cooperativas financeiras e cooperativas médicas. A minha filha que está à frente desse trabalho, que é o Giraflor Histórias e Praças. Ela nos convidou para participar dentro do projeto dela, mas não tem dinheiro, não sobra dinheiro. O dinheiro é para tenda, cadeiras, estrutura de som, essas coisas, e para pagar uma coisa ou outra, os técnicos que vão lá. Mas nós vamos por amor, porque a gente está com saudade de se apresentar ali na Praça da Catedral. Foram 6 anos, né? Uma geração inteira. Infelizmente, a gente teve que parar. A gente parou na pandemia, um pouco antes, 19. Então, já tem quase 6 anos que a gente não faz. Estaremos lá no domingo, dia 30. Leve as suas crianças, que eu sei que tem criança lá. Vai ser um prazer, viu? Muito obrigado, viu, Juvenal, pela presença. Obrigado e eu reforço aqui que a entrevista na íntegra, gente, ela fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. É só acessar o portal que você consegue rever a entrevista na íntegra. O Bom Dia Divinópolis